Olá, meu nome é Robson Carvalho, sou psicanalista clínico e a convite da Keila Bispo, estou aqui hoje, apresentando aí um vídeo onde, estaremos falando sobre o Arruinados pelo Êxito, ok? Bem, o que seria esse Arruinados pelo Êxito? Esse Arruinados pelo Êxito é um texto de Freud de 1916. Freud, como nós sabemos, é o pai da psicanálise. E Freud ele apresenta algo interessante. Ele percebe que tristeza e frustração geravam doenças, mas que também a alegria em alguns pacientes também gerava doença. Peraí, mas como é isso? Bem, alguns pacientes tinham um sofrimento psíquico decorrente do sucesso. Isso mesmo. O tema já é meio estranho, arruinados pelo êxito. Sofrimento psíquico decorrente do sucesso? Sim. Bem, Freud ele percebe que existem pessoas que, devido a algum sofrimento psíquico, relativos lá ao passado, à infância, eles tinham uma certa dificuldade em assumir, em tomar posse, digamos assim, do sucesso obtido por eles. Vou dar um exemplo para facilitar a compreensão. Uma pessoa, um indivíduo, trabalha bastante, se dedica, faz cursos, especializações, almejando um cargo de gerência ou algo assim. Pois bem, essa pessoa teve essa oportunidade. Esse cargo vai ser dele. Só que justamente nesse momento, nesta hora, o que ocorre? Na hora de assumir, ele simplesmente adoece, ou sofre um acidente, onde ele não vai ter condições de estar assumindo aquela situação. Intrigante, né? Pois bem, o inconsciente trabalhou, o superego dele trabalhou de forma que aquelas palavras que ele ouviu na infância de você não pode, de você não é capaz, de você não vai conseguir, você não vai dar em nada na vida, o inconsciente acaba obedecendo, fazendo com que aquela pessoa não consiga usufruir daquele sucesso, daquele êxito obtido. Então estão aí o arruinados pelo êxito. Vamos pegar um outro exemplo de um casal de namorados. O jovem arruma uma namorada e tem um relacionamento ótimo. Os dois têm os mesmos planos, sonhos, começam a fazer realizações, conquistar as coisas e determinado dia chega a hora de marcar a data do casamento, digamos assim. O que ocorre? O jovem simplesmente começa a pisar na bola, sair, festejar demais, não faltar aos compromissos, ou seja, várias coisas que levam ao desgaste e até o término daquele relacionamento. Causado por quê? Porque ele seria feliz com aquela pessoa. Então ele mesmo se sabotou. Ele mesmo se sabotou nesse ponto aí. Então, digamos que esse sentimento, nasce aí um sentimento de culpa, subjacente, ou seja, um sentimento de culpa encoberto, um sentimento de culpa que fica lá escondido. E que nesses momentos ele surge e ele torna esse sentimento de culpa, torna esse sucesso intolerado. Então há uma reação de angústia, de temor, de medo daquela pessoa, daquele indivíduo, frente à realização e conquistas que ele tem na vida. É como se tivesse, vamos imaginar, uma vozinha falando o tempo todo na cabeça da pessoa naquele momento, de onde ela está alcançando lá o êxito. Você não pode, tá aquela vozinha falando. Você não consegue, você não é capaz, isso não é para você. Você, não deve assumir isso aí. Isso não faz parte da sua vida. Você é incapaz disso. Ou seja, várias coisas, mas são vozes que, na verdade, ele já ouviu no passado. Sim, ele já ouviu essas vozes na infância. Provavelmente das pessoas que o cercavam, das pessoas que faziam ali um papel
de importância na vida dele, como os pais. Então, provavelmente ele ouviu na infância: você não pode, você é burro, você é incapaz, você não vai dar em nada na vida. Então, aquelas vozes da infância vão acompanhá-lo durante toda a vida. Se não tiver um acompanhamento, essas vozes vão atrapalhar, essas vozes vão fazer, né, com que acontecimentos, tantos outros, né, acontecimentos, componentes que fazem parte do nosso inconsciente, causem conflitos na gente. Então, aquelas vozes da infância, na verdade, o acompanharão por toda a vida, se então ele não fizer um tratamento. E a pessoa então vai começar a experimentar sentimentos, né, de sofrimento. Ela vai começar a experimentar sentimentos, né, de desânimo, baixa autoestima, de procrastinação, autossabotagem, né, propriamente dito. E aquele sentimento de culpa, ele vai só crescendo, ele só vai crescendo, crescendo e crescendo, de forma, né, que vai estar paralisando a pessoa. Então a pessoa almeja algo, mas ela não consegue. Quando está chegando perto, ela se sabota. Então pode-se chegar num ponto onde ela nem vai tentar. Ela vai ficar paralisada naquilo ali. Então isso aí é muito grave, né? E mais comum do que nós imaginamos. Pode ser que alguns de vocês aí que estejam ouvindo, estejam passando por isso ou conheçam alguém que passe por isso. Bem, como que eu faço então, Robson, para sair dessa situação, para sair desta condição? Primeiro, a pessoa vai precisar de ajuda. E quando eu digo que ela vai precisar de ajuda, ela precisa de uma ajuda profissional. Vejam bem, uma reunião familiar ou uma reunião com os amigos, num barzinho, numa boate, numa praça que seja, não é terapia, não é análise. Vai fazer bem para você conversar, mas não é terapia, não é análise, ok? Fazer uma academia, fazer um exercício, fazer algo que você gosta, né? Alguma atividade física, é bom sim, mas também não é terapia, não é análise. Vai te fazer bem, mas não vai resolver a sua situação. Então nós temos que ficar atentos a isso. Nós precisamos de ajuda profissional. Ajuda profissional. Só dessa forma, você então, o indivíduo então vai conseguir quebrar esse ciclo na vida dele. E como que entra a psicanálise? Onde entra a psicanálise nisso tudo aí? Bem, a psicanálise ela vai trabalhar para tentar reduzir esse superego. Sim, esse superego aí que fica dando esse comando para você de que você não é capaz, que você não pode, né? Então esse superego ele tem que ser reduzido para que assim a pessoa consiga sustentar, ela consiga se manter, ela consiga assumir o lugar pelo qual ela lutou para alcançar, né? Que é o sucesso, que é o êxito. Uma coisa bem importante, eu falo muito isso, não é um processo rápido, ok? Psicanálise, pessoal, não é miojo, não é instantâneo. Tem todo um processo, é um passo por vez, tá bom? Então, não pensem que vai ser da noite para o dia, no instalar de dedos, que vou estar bom. Não, é um processo, tá? Novamente eu repito, psicanálise não é miojo, não é algo instantâneo, ok? Bem, e interessante, vamos mudar então o foco, né? Desse arruinados pelo êxito, nós estamos falando então de psicanálise, vamos dar uma olhada pelo lado cristão, ok? Bem, eu tenho certeza, creio que vocês também têm, que nós não fomos criados pelo Deus Altíssimo para nós sermos derrotados por nós mesmos. Na verdade, Ele não nos criou para sermos derrotados por ninguém, mas principalmente por nós mesmos. Se nós pegarmos lá em João 10:10, né, lá vai falar de que, né, o inimigo vem para roubar, matar, destruir.
mas que ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Isso sim, vida em abundância, plenitude de vida. E essa vida em abundância, essa plenitude de vida não tem nada a ver com circunstâncias externas, ou seja, não é vida abundância, uma abundância financeira ou outras coisas, é uma vida em abundância sem considerar circunstâncias externas, mas com uma transformação profunda do seu íntimo, ou seja, tem a ver com o seu interno. Esta sim é a vida em abundância, né? E quando nós nos deixamos, melhor dizendo, nós deixamos de ser coadjuvantes da nossa vida e passamos a ser, né, protagonistas da história da nossa vida, tudo muda. E é justamente isso, né? Você tem que deixar de argumentar, né, com a sua situação e confiar em você, amor próprio, confiar mais em você e, consequentemente, confiando em você, se conhecendo, se aceitando, se tratando, se cuidando, você, em consequência, vai passar a confiar realmente, verdadeiramente em Deus. Então, tem que se fazer isso. Você tem que buscar essa vida em abundância também, que a psicanálise vai te dar e que, né, a palavra de Deus, a Bíblia fala isso. E a psicanálise, ela pode te ajudar, né, muito, ela pode te ajudar ainda a pôr fim nessa situação, nesse sofrimento, gente, porque é sofrida essa situação. Imagine uma pessoa já com uma certa idade, né, onde ela vai estar fazendo o quê? Ela vai ficar lembrando do passado. Poxa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Nossa, eu fiz aquilo comigo, deixei de fazer isso. Ou seja, vai ser um sofrimento muito grande. Então, a psicanálise pode te ajudar e muito a pôr fim nessa situação, a você a ressignificar as coisas. Então, você vai passar a ter novos comportamentos, né? Então, aquele comportamento autodestrutivo vai ser o quê? Um comportamento de crescimento. Porque você vai se conhecer, você vai começar a se perdoar por aquilo. Então veja que a coisa começa a mudar, né? E a psicanálise, ela pode te ajudar a fazer isso. Então, humildemente, você vai começar a reconhecer que você precisa de ajuda para crescer. Então, não adianta tentar ir na força do braço, né? Como eu falei antes, não adianta você tentar procurar amigos no bar, na festinha, nas caminhadas, o amigo de trabalho. Eles podem até ser bom para desabafar, mas ele não é um profissional, tá bom? E finalizando, eu posso dizer que a psicanálise e o cristianismo se encontram nessa proposta da reestruturação de um indivíduo para que ele se torne uma pessoa muito melhor, para que ele se torne uma pessoa, né, que tenha prazer no êxito, que tenha prazer de viver, que se ame, que tenha prazer na vida, no amor por si e, consequentemente, no amor por Deus e, mais ainda, no amor pelo próximo. Ok? Um grande abraço para vocês. Keila, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Um abraço a todos.